Seria possível que 25 soldados modernos eliminassem Júlio César em Roma? O cenário de um confronto entre um destacamento militar moderno e uma figura histórica tão icônica quanto Júlio César, no auge de Roma, é um exercício fascinante de análise histórica e estratégica. Não se trata apenas de comparar tecnologias de guerra, mas de imersão temporal, logística, inteligência e o inevitável atrito das dinâmicas sociais e políticas. A questão: será que 25 soldados modernos conseguiriam eliminar Júlio César em Roma? Exige uma hipótese teórica que pondere a vantagem tecnológica em relação à enorme desvantagem contextual e numérica. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar! Partimos do pressuposto de que os 25 soldados modernos sejam uma equipe de elite do tipo Delta Force ou SEALs do início do século XXI. Cada um deles carrega fuzis de assalto de última geração, AR-15 ou AK-103, munição limitada, de 500 a 700 cartuchos, granadas, comunicações criptografadas, visão noturna e coletes à prova de balas. Eles possuem conhecimento prévio detalhado sobre Roma no ano 44 a.C. A superioridade tecnológica dos 25 é inegável e esmagadora, constituindo a base de qualquer hipótese positiva sobre o seu sucesso. Um fuzil de assalto moderno dispara projéteis a velocidades iniciais superiores a 900 metros por segundo. Esses projéteis perfurariam sem esforço qualquer armadura romana, fosse ela lorica segmentata ou um peitoral em forma de gancho, cota de malha. O alcance efetivo é de 400 a 600 metros, contrastando com o alcance letal de um pelo, dardo romano, de talvez 30 metros, ou o alcance de um arco de combate romano. A cadência de tiro, de 600 a 800 tiros por minuto no modo automático, permitiria que um único soldado moderno neutralizasse uma dúzia de legionários em segundos. As granadas de fragmentação modernas, Mi-67, por exemplo, tem um raio letal de 5 metros e um raio de ferimento de 15 metros, o que seria devastador nas ruas estreitas de Roma ou dentro de um edifício. Contra as armas de cerco romanas, as granadas são ferramentas incomparáveis para demolição e saturação de áreas. Os equipamentos modernos de proteção corporal tornariam as flechas e espadas romanas, gladios, eram praticamente inúteis contra os torsos dos soldados. Embora um golpe bem direcionado na cabeça ou nos membros ainda pudesse ser incapacitante, a taxa de sobrevivência de soldados modernos em um confronto direto com armas brancas ou projéteis primitivos seria extraordinariamente alta. Além disso, a capacidade de combater à noite com sistemas de visão noturna NVRG, isso lhes daria uma vantagem operacional crucial para infiltração e fuga. Para os romanos, a noite era um período de vulnerabilidade. Para as pessoas modernas, é um campo de caça. Apesar do arsenal que possuem, os 25 soldados enfrentam desafios tão monumentais que a probabilidade de uma missão cumprida com uma fuga segura é quase nula. Esses desafios são o contexto, a logística e a imensidão da cidade. No ano 44 a.C., Roma era uma metrópole com cerca de 1 milhão de habitantes, um labirinto de ruas estreitas e edifícios de vários andares. Dê like, inscreva-se e compartilhe. O Senado e as áreas governamentais eram centros movimentados. Os soldados modernos não teriam mapas precisos, conhecimento do idioma, latim, e compreensão da dinâmica política em tempo real. Mesmo que eles conheçam o objetivo, César, determinar sua localização exata em um determinado dia e em um momento crucial, como os idos de março, seria um desafio. Uma vez localizado, o ruído e os clarões de um ataque a tiros gerariam pânico instantâneo e uma resposta de segurança em massa. Júlio César não estava desprotegido. Embora a guarda pretoriana permanente tenha sido estabelecida posteriormente, César manteve guardas pessoais de confiança. Mais importante ainda, Roma era protegida por cohortes urbanas, polícia e controle de distúrbios. E, nos arredores, legiões poderiam ser mobilizadas rapidamente. Uma vez alertadas, essas forças somam milhares de legionários disciplinados, com acesso a fortificações e capazes de estabelecer um cerco. A questão é eliminar César. Sobrevivência é uma exigência tática implícita. 25 pessoas têm um período de tempo extremamente curto. Sua munição, embora suficiente para 25 homens,
é limitada. Não há reabastecimento, apoio aéreo ou rotas de fuga coordenadas. Quando suas munições acabarem, o que pode acontecer após eliminarem de 500 a 1000 legionários, eles se tornarão 25 homens com armas pesadas contra milhares de legionários com espadas. Um confronto em larga escala não é viável. A única estratégia viável é a infiltração furtiva, o ataque de precisão e a extração imediata. A hipótese mais provável para o sucesso implica que os 25 rejeitem qualquer ideia de confronto militar com as legiões. A missão deles deve ser estritamente um ataque de precisão e terrorismo tático. Utilizando equipamentos modernos de camuflagem e óculos de visão noturna, os 25 se infiltram em Roma à noite, evitando as rotas principais. Eles seriam divididos em 5 equipes de 5 homens para aumentar a capacidade de dispersão e reconhecimento. A prioridade deles é localizar o Senado ou a residência de César. Partimos do princípio de que eles conseguem compreender a estrutura básica dos edifícios. O ataque deve ser executado no momento de máxima vulnerabilidade, a transferência de César ou um evento predeterminado, como o Senado. 3 equipes, 15 homens, garantiriam o perímetro e as rotas de fuga. 2 equipes, 10 homens, executariam o assassinato. Eles usariam rifles de precisão de curto alcance, se possível equipados com supressores de som, uma invenção que inicialmente geraria pânico silencioso, para neutralizar a guarda pessoal de César à distância. A eliminação de César seria quase instantânea com um tiro de rifle de precisão. Júlio César seria eliminado com 99% de certeza se 25 soldados modernos conseguissem se posicionar corretamente. A tecnologia moderna a torna um alvo indefeso. No entanto, o verdadeiro problema começa quando César cai pela segunda vez. A resposta romana não seria a de uma força moderna. O som de tiros, a fumaça e a visão de pessoas caindo instantaneamente sem ferimentos visíveis seriam interpretados como magia ou a ira dos deuses, gerando pânico religioso e político. A hipótese mais provável é que os 25 seriam sitiados e eliminados. Uma vez identificados, as forças romanas só precisariam contê-los. Eles não precisam confrontá-los diretamente. Basta sitiá-los até que fiquem sem munição, água ou comida. As legiões são especialistas em cercos. As flechas incendiárias poderiam incendiar os edifícios de madeira de Roma, forçando os 25 a partir. Catapultas e escorpiões podiam ser usados contra qualquer edifício em que estivessem entrincheirados, desde que lhes fosse dado tempo suficiente para a mobilização. A resposta para a pergunta 25 soldados modernos poderiam eliminar Júlio César em Roma é um sonoro sim. Sim para a missão de assassinato, mas quase inevitável, não para a sobrevivência dos operadores e o sucesso a longo prazo. Os soldados modernos possuem poder de fogo suficiente para transformar a Praça do Senado em um banho de sangue. No entanto, Roma é um ecossistema. A tecnologia moderna não lhes confere imunidade contra a fome, a sede, o pânico de 1 milhão de pessoas, a barreira linguística ou a mobilização de um exército de dezenas de milhares. Os 25 são asteroides táticos. Causam destruição, mas são consumidos por um mundo hostil imediatamente depois, assim que sua munição limitada se esgota contra um inimigo que pode repor suas fileiras indefinidamente. Seu legado seria o de demônios tecnológicos subjugados pela força inexorável da história e dos números. Dê like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!